Muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Estamos aqui com mais uma transmissão ao vivo, diretamente do nosso salão de palestras, da Casa Espírita do Instituto Obreiros do Bem. Estamos aqui tomando todos os devidos cuidados de distanciamento e com a equipe reduzida. O endereço do YouTube para assistir às palestras é IEOB Palestras Espíritas. Nós pedimos a gentileza que todos se inscrevam, que apoiem o trabalho, se possível deem o seu joinha, avisem no chat de onde estão falando, de que cidade, para que a gente tenha uma ideia do alcance deste trabalho. Também é importante dizer que o nosso site, www.obreirosdobem.org.br, ali vocês poderão encontrar a nossa livraria virtual. O pagamento das contribuições acontece por ali também e das doações. A nossa casa, ela atende muitas famílias mensalmente com a entrega de uma cesta básica. Então, este mês, nós estamos precisando especialmente de feijão, leite em pó, óleo, farinha de trigo, sabão e creme dental. A nossa casa e todas as famílias que recebem esta cesta agradecem as contribuições. O recebimento dos alimentos acontece todos os sábados, das 13 horas até às 18 horas. Toda semana, a nossa casa nos propõe um tema para refletirmos, e que é o nosso projeto de transformação moral. Nós estamos na Semana da Gratidão. Vamos ver o que diz a mensagem. Gratidão é quando você, mesmo diante de um turbilhão de problemas, ainda assim agradecer por ter saúde, lucidez, fé e forças para resolver. Isso é Ana Ramos. A gratidão se multiplica pelas ações que se expressam ao fazer algo de bom ao semelhante. Por isso, que ser grato não é apenas dizer muito obrigado, mas sim agir com gratidão. Ter o sentimento de gratidão, até mesmo pelas atitudes alheias que não concordamos, tudo é aprendizado. Quem realmente é grato, o faz em agradecimento a Deus. Jesus ensinou a gratidão ao sentenciar que os homens deveriam fazer uns aos outros o que gostariam que lhes fosse feito. Este é um gesto de gratidão que produz um bem-estar e faz com que o indivíduo passe a perceber o seu próximo com fraternidade. A gratidão deixa registrado no ser um sentimento extraordinariamente forte, que se torna impossível ficar apático diante dos acontecimentos. Então, neste ano, ao invés de reclamarmos da chuva, da seca, do sol, do tempo que não passa ou que passa rápido demais, do parente que não nos entende, da falta de dinheiro e outras reclamações constantes, vamos ter um outro olhar e agradecer por tudo e pedir a Deus forças para continuarmos a caminhada, coragem para passarmos com tranquilidade pelas nossas provas ou expiações e até pela dor, que pode ser um freio para não cometermos mais excessos, nos libertando de nossas sombras, despertando o melhor que temos em nós, nos renovando para o mundo de regeneração. Aproveitando tão preciosa mensagem de estímulo, nós vamos sentindo a presença dulcificante do Mestre Jesus. O seu olhar sereno caminhando entre nós, pacificando o ambiente onde estamos, serenando os nossos corações, nos dando a certeza de que aquele problema, de que aquela dor tem solução. Agradecendo ao Pai por mais esta oportunidade de nos reunirmos, mesmo que virtualmente, fraternalmente, em seu nome. Que possamos aproveitar estes minutos e nos elevar verdadeiramente ao Pai maior. Que assim seja. O tema proposto pela nossa casa para a nossa reflexão de hoje é a justiça das aflições. Ela consta
do Sermão da Montanha, está em Mateus, uma das bem-aventuranças que diz: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. O Sermão da Montanha, extremamente complexo e profundo, nos dá uma dimensão altamente espiritual e nos convida a um estudo profundo para poder entendê-lo. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Aqui o tema nos é claro, trata do tema da dor. E eu proponho que comecemos esta reflexão de hoje sobre a dor com um exercício. Nós vamos deixar isso aqui bastante sombrio, mas depois eu prometo que a gente vai iluminar com a luz do Cristo Consolador. Sombrio. Tudo o que lhe pertence, você vai ter que entregar. Absolutamente todas as coisas que você tenha porventura conquistado durante toda a sua vida, todos os seus bens materiais angariados, você vai precisar entregar. Você vai precisar devolver o seu corpo físico. Não importa o quão bonito você esteja, o quanto você tenha investido nele, o quanto você tenha conquistado de saúde, através de boa alimentação, através de dieta, você vai precisar entregar também o seu corpo físico. Está sombrio, não? Vamos deixar um pouquinho mais escuro. Você vai perder todas as pessoas que você ama. Todas elas vão morrer. Umas mais tarde, outras bem cedo. E você não sabe quando isso vai acontecer. Está escuro, não está? Ficou sombrio, não é, gente? É porque se nós olharmos para tudo isto, apenas levando em conta a vida física, é claro que vai ficar escuro. Vai ficar muito sombrio. Porque a ideia do materialismo esmaga e destrói. A crença no materialismo, ou seja, todo aquele que é materialista acredita que tudo se finda, que tudo se acaba com a morte, que não há mais nada além do que aquilo que a gente vive hoje. E esta crença acaba com qualquer valor humanitário que a gente possa ter com relação a nós mesmos e às outras pessoas. Então ela incentiva, além de tudo, o egoísmo. E nós vemos atualmente que a dor não para de crescer. Todos os anos, os dados nos dizem que 800 mil pessoas cometem suicídio em todo o mundo. Isso significa que a cada 40 segundos, uma pessoa no mundo se mata. Isso já aconteceu nesses primeiros momentos que nós estamos conversando aqui. A ideia é desesperadora. E cada vez mais a faixa etária tem descido. Nós vemos os nossos jovens, cada vez mais cedo, 12, 13 anos, com ideias suicidas. Os remédios que apaziguam a dor estão movimentando o mercado farmacêutico. Ansiedade, síndrome do pânico, todas as mais diversas doenças psíquicas maltratando a humanidade. Pensamentos acelerados, as pessoas já não conseguem mais dormir sem remédio. Também a nossa terceira idade, nós vemos isso nas estatísticas. Os jovens e a nossa terceira idade. Tristeza, medo, aflição, depressão, um oceano de dor. Mas claro, se nós estamos alimentando a crença do nada, por exemplo, como se enterra um filho? Toda esta perda da dimensão espiritual traz a dor do nada. Porque a gente não acha significado em nada, se a gente observar apenas tudo do ponto de vista desta vida. Aí a pessoa pensa, eu nasço, eu cresço, eu sofro, eu faço sofrer. Depois eu envelheço, eu continuo sofrendo, faço sofrer, depois eu morro. Qual o significado da vida? Nenhum.
Qual o significado do trabalho se eu vou trabalhar, conquistar as coisas e depois eu vou entregar tudo? Nenhum. Para que eu vou cuidar da minha saúde se eu vou ter que entregar o meu corpo físico? Qual o significado disso? Nenhum. Não há sentido na vida, porque uma vida não é suficiente para explicar a vida. E tudo fica muito pequeno, tudo fica sem sentido, tudo fica sem dimensão. Então agora que já ficou bastante sombrio, vamos iluminar um pouquinho isso aqui, né? As pessoas chamam a gente com tanta gentileza para a gente falar e a gente só vem dar má notícia, não é? Vamos deixar isso iluminado com a luz do Consolador, com a luz de Jesus. Os Espíritos nos vieram dizer, sacudiram o mundo aí num movimento. E eles disseram, pare de pensar que você é um corpo e que sua vida termina com o túmulo. Este é o primeiro clarão da verdade, o primeiro. Você é um espírito imortal. Você não perde ninguém. As almas dos que se amam se buscam no infinito. É da lei. Elas se atraem para sempre. Você conservará absolutamente todas as suas conquistas morais e intelectuais que houver realizado neste mundo. Todas, todas. E eu lhes pergunto, existe algo mais consolador do que isto? Mas será que saber que somos imortais, tira a dor? Não. Não, porque consolar é tirar o desespero. A dor tem uma função. A dor tem o seu valor. Se a dor existe no mundo e foi validada por Deus, é porque ela tem um grande valor. E se Deus nos retirasse, tamanha professora de nossa vida, Ele estaria dando provas de que não nos ama. Tem até aquela história da minhoquinha que estava no fundo do poço. E então veio a borboleta e disse assim, Senhora minhoca, saia daí. Que escuridão. Aqui está úmido, escuro, frio. Saia daí, vamos para fora. Eu te ajudo. Eu não, tá bom aqui, me deixa dormir. Aqui tá ótimo, não vou não. Passa-se um tempo, veio a abelha e diz a mesma coisa, faz o mesmo convite. Minhoca, a senhora está aqui ainda, perdendo tudo o que há de melhor. Amplie a sua mente, vamos sair daqui. Eu te levo. Ah, tá bom aqui, minha filha, me deixa aqui. Eis que vem um pássaro com fome. E logo que a minhoca olhou para cima e viu o pássaro, ela já foi encontrando uma fenda e meios de subir. Eu preciso sair daqui. Moral da história, a gente só se mexe quando a coisa fica feia. Então, dor, os Espíritos nos dizem que não é algo ruim. A dor é informação. Bem-aventurados os aflitos. Se estamos aflitos, estamos em dor. Se estamos em dor, estamos tendo a oportunidade de sermos burilados, de nos aperfeiçoarmos. E a dor nos convida a este movimento de progresso. Se a dor pudesse ser abolida da face da terra, Deus seria o primeiro a fazer isso. Aliás, Ele nem a teria criado, porque Deus não erra. Deus nos ama. Da vida espiritual nós partimos, de lá nós viemos e para lá nós voltaremos. Então, durante toda a nossa vida, corações amados, eles vão chegar em formas de bebê, nos trazendo, nos dando grande alegria. E outros corações também vão partir, nos deixando em profunda tristeza. É uma grande viagem. Chegará também o nosso momento de partir. Então, como é que a gente faz
Se o consolo tira o desespero, mas a dor não vai embora, é preciso criar casca. Nós precisamos de resistência espiritual para enfrentar o processo das perdas. Porque saber, conhecer a imortalidade da alma ainda não nos tira a dor. E sabe por quê? Porque nós ainda, no estágio evolutivo em que estamos, nós acreditamos um pouquinho, nós observamos um pouquinho as questões metafísicas, nós somos gratos um pouquinho, nós ajudamos desinteressadamente as outras pessoas um pouquinho, tudo um pouquinho. Então, quando a grande dor nos visita, este pouquinho não é o suficiente para aplacar essa dor. Tem a analogia da lagosta, que é uma analogia que eu aprendi muito, eu gosto muito dela. Ela é muito interessante. A lagosta é um bichinho mole, um corpinho mole, frágil. E para sobreviver, para ser ajudada nessa fragilidade, a lagosta ela acaba criando uma casca. Então, com o passar do tempo, ela vai crescendo, essa casca vai ficando apertada e ela sofre. Ela sente dor. Então, ela busca lá no oceano um buraquinho, perde essa casca, se despe dela e constrói uma outra, maior. Chega o conforto, ela ganha mais um tempo para respirar, sem dor, e segue a sua evolução, e segue o seu caminho. Mas o que vai acontecendo com ela conforme ela vai crescendo? Conforme o tempo vai passando, outra vez a casca aperta. E ela se vê diante do mesmo processo de dor. Perda de casca, construção de casca. E se nós pensarmos assim, mas não tem uma solução para a lagosta? A única solução que a gente pode pensar seria, se nós pudéssemos, dona lagosta, não cresça mais. Pare de crescer. Um absurdo. O conselho é infantil. Isso nos traz duas más notícias, então. Uma para nós e outra para a lagosta. A lagosta não vai parar de crescer. E nós também não. Então, nós estamos fadados ao progresso. Se somos espíritos imortais, nós estamos destinados a algo. Este algo maior é a nossa evolução, é o nosso crescimento. E as nossas cascas? São várias. As nossas cascas podem ser um trabalho difícil, um relacionamento complicado. Pode ser a perda de um ente querido, tá uma família toda lá e morre a mãe, pilastra da família, pilar de todas as coisas. A nossa casca pode ser o enlutamento, pode ser a situação financeira péssima do momento. A nossa casca pode ser uma saúde muito debilitada. E ampliando ainda mais, tirando as nossas cascas da vida atual, chegará um momento em que nós despertaremos do outro lado da vida sem essa casca, sem esse corpo físico. Como nós nos sentiremos ali? Frágeis, mais fortes. O desafio da lagosta também é o nosso desafio. Porque a vida é fonte eterna e não cessa. Então, da mesma forma que a lagosta é convidada incessantemente a crescer, nós também somos. Todos os dias, durante muitas existências. Minha filha, ela nasceu em 2002, sem uma das válvulas do ureter. Como consequência disso,
com 2 anos de idade, de 1 ano e meio para 2 anos de idade, ela chegou a contrair 6 infecções de urina em 1 ano. Isso para o rim de um bebê é muito. Então ela já estava prestes a perder o primeiro. E eu me recordo de quando nós chegávamos perto do hospital, porque os exames que ela precisava fazer de rotina eram constantes e muito doloridos, com punções, tinha que inserir sondas, não é, para contrastes. Então, quando ela avistava o hospital, ela já me abraçava e começava a gritar: mamãe, não. Por favor, mamãe, não. Eu não podia tirar minha filha da experiência da dor. Eu não podia. Mas eu podia estar ali com ela. E se fosse necessário para salvar a vida dela, ainda que eu tivesse que eu mesma fazer as punções e dar todas as agulhadas, inserir a sonda, eu faria. Para que o melhor acontecesse, para que ela estivesse comigo, para salvar a sua encarnação. Percebem o que eu estou querendo dizer? Se nós que temos um amor limitado, muitas vezes cego, somos capazes de fazer coisas grandiosas. Imaginem um pai, nós estamos falando da inteligência suprema. Nós estamos falando do amor infinito. Se nós seguramos um filho para que este tome as agulhadas da vida, para que ele melhore, quantas vezes a dor nos chamou, nos visitou, a grande dor, e nós choramos, mas como não temos, não é, o olhar espiritual, não conseguimos detectar a presença deles. Quantas vezes o Pai, Jesus, os nossos mentores, os nossos anjos, os nossos espíritos familiares não estiveram conosco, nos segurando, nos abraçando, nos consolando, nos acalmando. Não é? Aí alguém pode perguntar assim: mas a dor não vai acabar nunca? Tudo bem, já entendi essa coisa do consolo, que tira o desespero. Mas e a dor? Não tem fim. Tem. Sabe quando? Quando nós, através da evolução, conseguimos atingir o nível de um espírito puro, por exemplo, da envergadura de Jesus. Um espírito com uma estrutura psíquica inabalável. Porque o que ele viveu por aqui? Enxovalhações, humilhações, traições, espancamento, torturas. Vamos pegar só a traição. Quem de nós consegue ser traído e ficar impassível? Não sofrer. Olhar para aquele que traiu, retribuir com um beijo e dizer: amigo, por que vieste? Olha a pergunta de Jesus para Judas no momento que ele foi entregue aos soldados. Amigo, por que vieste? E se nós pudéssemos enxergar o que saiu de Jesus neste momento, teria sido luz. Quem de nós consegue? Ainda mais com uma pessoa do círculo familiar imediato. Judas era um discípulo, é como se fosse um filho para ele. Estrutura psíquica inabalável. É um espírito que não erra mais, nem na carne, nem fora dela. Como vai sentir dor? Não precisa mais da dor. Então, dentro dessa estrutura inabalável, alguém viu, alguém teve notícia, alguém leu que Jesus chorou de desespero, que sofria de... Alguém viu Jesus ansioso, depressivo, reclamando. Alguém viu Jesus dizer, em algum momento de sua existência aqui, na terra: valei-me, minha Nossa Senhora. E olha que ela era a mãe dele. Não.
Ele da cruz, ele olhou para Maria, deu um filho para ela, porque viu a dor dela, deu uma mãe para João. Maria, eis aqui o teu filho. João, eis aqui a tua mãe. Dali ele estava preocupado com os outros, preocupado com Judas, que estava se suicidando naquele momento. Então, o espírito da envergadura de Jesus já desenvolveu a total confiança no Pai Criador. Bem, Santo Agostinho já falava que Deus está mais dentro de nós do que fora. Então, Deus, ele olha para a nossa vida pelos nossos olhos. Eu estou aqui, fora, olhando para vocês. Vocês estão aí, olhando para mim. Deus está dentro de mim, olhando para vocês e olhando para a nossa vida. Isso é muito poderoso, isso é muito forte. E como se não bastasse, ele está dentro do seu marido, da sua esposa, do seu filho, olhando para você e para a vida de cada um deles. Aí um diz assim: nossa, como Deus foi deixar isso acontecer com a minha esposa, com o meu filho, como ele pôde? Se Deus conversasse com você, ele diria assim: você viu de fora o que aconteceu com ela. Eu vi de dentro porque eu estava com ela naquele momento. Eu estava com ele naquele momento. Então não subestimemos a providência divina. O amparo, ele é constante e muito mais profundo do que a gente pode conceber, do que a gente pode imaginar. Deus olha para a nossa vida com os nossos próprios olhos. Deus está em tudo, Deus está em todos, todo o tempo. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Até do ponto de vista físico, ora, se tudo que está aqui, o meu corpo físico, todos os objetos estão constituídos de fluido cósmico, informação dos espíritos, e o fluido cósmico é a substância viva da mente de Deus, significa que nós estamos mergulhados no seu amparo, nós somos constituídos dele, então não há nada que nós não pensemos, não há nada que nós não sintamos que não esteja nele. Isto é poderoso de se pensar. Não subestimemos o amparo do Pai nunca, porque Ele sabe de todas as coisas antes de nós. Então, aproveitando mais uma vez toda esta força que nós sentimos quando nos reunimos, quando nos abraçamos fraternalmente para conversarmos sobre estas questões que ampliam a nossa dimensão espiritual, nós agradecemos mais uma vez, sinceramente, Pai amado, sê conosco, Senhor, mais esta vez. Agradecidos que somos, que estamos, pela vida que nos ofertaste, pelas nossas dificuldades que nos melhoram, pelas nossas aflições, Pai, as nossas aflições, que são dores informativas a nos fazer caminhar em Tua direção. Pai amado, Pai querido, proteja os nossos entes queridos, sê conosco, e que o mundo receba a Tua luz, transformando-a em sabedoria, transformando-a em altruísmo, que saibamos olhar para o outro também, mais do que olhamos para nós. Obrigada, Jesus, por estar conosco, obrigada aos nossos anjos guardiães, a toda a equipe espiritual que aqui esteve, nos inspirando, nos auxiliando, mais esta vez. Muito obrigada, que assim seja. A todos um excelente dia e uma ótima semana.